A galera tá querendo saber a equipe de sábado, Yuri. E aí, antes de você viajar, você acha que vai o quê? Peraí que eu falo disso. Eu já tô começando a achar que o Rogério vai botar um time forte. Eu falei isso o tempo todo pra você. É. Fala o tempo todo isso aqui, pô. É a mesma equipe de Jequié e Jacobina. Mesma equipe não. Mesma base da equipe de Jequié e Jacobina. As duas viagens que a gente fez fora de casa, que a equipe, apesar de ter alguns garotos, era uma equipe a equipe de Jequié, por exemplo, tinha Pulga no time titular. Pulga, Nestor. A de Juazeiro tinha... Porra, não vou lembrar. Não, Juazeiro tinha Pulga, não? Não, Juazeiro não tinha nenhum dos dois. Juazeiro não. Juazeiro a gente tinha Caulija, Lucas. Mas assim, uma equipe próxima da titular, com os reservas. O Bahia não deve ligar o F e colocar só base, sub-18, sub-20, não. Deve ir uma galera do time reserva. Claro que os principais jogadores, eu acho que todos os titulares da Bolívia serão ocupados. Fala aí. Foi Thiago que ganhou de titular. Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte e Mingo. E Rezende na esquerda. Acevedo, Eric, Jean Lucas e Cauli, Thiago e Everaldo. Foi assim lá em Juazeiro, né? Em Juazeiro foi esse time. Deixa eu voltar um pouco mais aqui. Em Jequié foi Marcos Felipe, Cauã Davi, Marcos Vitor, Vitor Hugo e Rezende. Acevedo, Eric, Nestor, Biel, Pulga e Everaldo Stum. Então, teremos aí já... Provavelmente Denis no gol, né? Ou o Gabriel, mas deve ser o Denis. Cauã Davi deve reaparecer, né? Pelo lado direito. Ou será que o Rogério vai dar minutagem a Arias, que ele disse que queria dar no jogo agora e tal? Ele falou isso? Ele falou que queria ter tirado o Gilberto e ter colocado o Arias. Então deve ser Arias. Pera que eu vou dizer a formação que a galera do Info botou, que eu acho que é mais ou menos por ali. Deixa eu só passar Marcos Felipe, Marcos Vitor já foi. Aí você tem Vitor Hugo e David Duarte, né? Poderia aparecer Poderia não, acho que vai Rezende do lado esquerdo, né? A gente vai acertar uma base, não 100%. Né? Acevedo com o Eric e o Nestor, acho que o meio pode ser esse daí, né? O Acevedo, o Eric e o Nestor. E à frente, o Thiago podendo voltar a ter oportunidade. E a possibilidade que ele descartou na coletiva de Everaldo e... Falaram que ele afirmou, né? Que ele confirmou Arias. Eu não vi a Eu não vi, não. Eu não vi, não, perdão. Eu não lembro dele confirmando Arias. Mas eu digo assim, ele confirmou Arias pro jogo, que Arias joga. Então pronto, valeu, viu, Marcos? Obrigado. Eu acho que ele pode começar com William José e Everaldo juntos. Porque quando perguntaram para ele se era já pensando em ter uma tática com William José e Everaldo e tal, para enfrentar o Bolívia, ele falou, talvez pro jogo da volta. O jogo da ida pede velocidade, o jogo da ida não pede o William José e Everaldo juntos e tal, é outra dinâmica, uma partida mais rápida. Eu vou te dizer agora qual que eu acho que é o time do Bahia para então sábado. Diga, vá. Denis Júnior, Arias, David Duarte, Rezende, Luciano Juba, Acevedo, Nestor, Cauli, Eric, Thiago e Everaldo. Aí o Thiago ou William José. Minha dúvida é essa aí. Aí pra atacar, eu vi até pela foto aqui que a galera do Info botou e eu vi um comentário, eu só troquei, eles colocaram o Michel Araújo de possível titular, eu acho que não vai ser o Michel Araújo. Acho que não vai nem... Eu acho que vai ser o Luciano Juba, que foi banco nesse jogo e deve ser banco lá na Bolívia. Então eu acho que ele puxa o Rezende pra ser zagueiro nessa partida, puxa o Rezende para ser zagueiro e coloca o Luciano Juba. Então ficaria para atacar na fase ofensiva naquele 3-2-4-1 que o Bahia tem utilizado. Arias, David Duarte e Rezende, os três zagueiros para saída de bola. No meio de campo, Acevedo e Luciano Juba. Luciano Juba que já fez essa função no jogo passado com o Caio Alexandre. Então Acevedo e Luciano Juba. Aí aquela linha de quatro homens com Cauli, Nestor, Eric, e aí o William José, o Thiago, podendo ser o Thiago, não descarto que seja o Thiago, e na frente o Everaldo de camisa 9. Eu imagino que essa vai ser a equipe do Bahia para enfrentar o Barcelona de Ilhéus. Então pronto, chega junto, se inscreve, deixa o seu like, estamos aqui no B3 Studios, você fortalece cada vez mais o canal que mais cresce no Brasil, como diz MG, não só no Brasil,
como na Bahia toda, viu? Meu irmão. Cajazeiras ali. Cajazeira, tudo nosso, né? Tudo nosso. 99,338. Então se inscreve, porque faltam apenas 662 pra gente bater 100k. O Rick diz que vai bater 100k sábado no Barradão. Olha, sábado no Barradão, se for inventar de bater os 100k, me avise logo pra eu levar um champanhe, viu? Pra estourar o troféu, fazer zoada. Mas eu tô achando que a gente bate esses 100k na Bolívia, viu? Que vocês não tem noção do que a gente vai aprontar, não, viu? Vocês não tem noção, não. A live de Yuri é depois ou antes do Barradão lá? Ele lá? Depois, a Mônica deu uma ideia. Pode bater lá com o Yuri. Qual isso? Quem sabe, né? A Mônica deu uma ideia pra sábado que eu devo fazer. Você vai estar lá no jogo do Barcelona. Acho que eu vou pra assistir com a embaixada do Bahia Sampa, lá em São Paulo. E a gente pode aparecer ao vivo, exato. E a gente pode aparecer ao vivo lá de São Paulo, a galera da Embaixada do Bahia. Eu vou ajeitar isso direitinho, ver com a galera onde vão assistir, se a galera vai estar em peso mesmo, mas chega esse É Ranieri, bicho. Ranieri, eu tô cansado. Bicho. Meu querido Bruno Garcês mandou um vídeo. Quer soltar hoje ou na próxima? Eu acho que dá pra soltar hoje. minutos. A gente tem ainda a tabelinha pra daqui a pouco. Mandar aqui no nosso grupo. Pronto, me manda que eu sou. A tabelinha pra daqui a pouco, jogar na tela aí pra galera a tabela já. Agora desligou. Nosso querido Bruno Garcês mandou uma análise rapidinha sobre a equipe do The Strongest. Ele chegou a postar um vídeo hoje também no YouTube dele. Fez um vídeo aqui pra galera do canal do Puco. 4 minutinhos pra gente ouvir alguém que acompanha tão de perto o futebol sul-americano. Tem o canal dele, o Sudaca Brasil. Daqui a pouco joga o link também, MG. Já joga o link do canal do Sudaca Brasil para nosso querido Bruno Garcês também. Quem quiser chegar lá, que tem muito conteúdo de futebol sul-americano, muito conteúdo bacana. E se a gente a gente vai passar, quando a gente passar, aí também vai ter uma análise dele, ele não tem que querer, né? Vai ter uma análise dele para falar sobre o Boston River ou a equipe do Nublense. Jogue. Olá, Yuri! Eu torcida do Bahia. Vamos falar um pouquinho sobre o The Strongest, o adversário do Bahia nessa segunda fase da Libertadores. Como chega o Tigre, né? O time dirigido por o brasileiro Antônio Carlos Zago, que chegou essa temporada. Ele teve uma passagem muito boa no Bolívia, foi campeão boliviano. Depois não teve uma passagem muito boa na seleção boliviana, tanto é que já saiu. Mas chega com esse trabalho ainda em questão, porque ainda não começou o Campeonato Boliviano, tivemos apenas amistosos, né? Então consegui acompanhar alguns amistosos contra o Tomayapo, que venceu por 2-0, goleou a Aurora e goleou o Blooming, né? Mas foram jogos bem atípicos, o resultado não mostra exatamente como foi o jogo, tomou muita pressão, mas tem do meio para frente jogadores que decidem, né? Pelo menos lá dentro do Campeonato Boliviano. Mas ainda é um time em formação. Antônio Carlos ainda está tentando conhecer mais o grupo, né? Teve um amistoso contra o Binacional, lá no Peru, em pouco tempo, lá em Juliaca, na altitude, que acabou ficando 3-3, né? O time sempre com vantagem, mas o time peruano sempre empatava depois. Então, jogos amistosos, né? Isso mostra ainda que o time ainda não falta ritmo de jogo mais competitivo, né? Isso o time vai sentir, né? O primeiro jogo é no Hernando Siles, na altitude, e como que esse time deve chegar para o jogo contra o Bahia, né? Eu imagino um 4-4-2 ou no máximo um 4-2-3-1, mas ele utilizou mais um 4-4-2, jogando com 2 atacantes, né? Então, usando o Trivero lá na frente. Não se sabe se Jason Chura, a grande revelação do time nos últimos anos, se ele terá condições de jogar. Ele não tem participado dos amistosos, surge até um boato que ele pode sair do time, né? E sente muito a falta de Vizcarra, o grande goleiro da temporada passada, para mim um dos melhores goleiros do futebol boliviano, e foi o grande responsável do Strongest avançar um pouquinho na Libertadores. E o outro é Michael Ortega, um meio-campo colombiano, que também já despediu do grupo, e que foi o grande jogador desse The Strongest em 2024. Então o time precisa ainda se acostumar com essas novas peças. Não contratou grandes jogadores, só o Chiatti, um zagueiro do Jorge Wilstermann, e o goleiro novo, que também chegou agora há pouco, e também tem o atacante Juan Godoy, que veio do Independiente da Bolívia, que ele foi um dos artilheiros da temporada, fez 22 gols, jogador que se movimenta bastante, deve fazer a dupla talvez
com o nosso Trivério, que é um dos grandes destaques desse time do Strongers, né? O meio de campo muito funcional, que trabalha bem a parte burocrática, Ursino, Luciano Ursino, Quiroga, que é o jogador um reloginho ali do meio de campo. Pelas laterais deve jogar, não sei se vai jogar o Chura ou o Joe Amoroso, e também deve jogar a Rascaita, que esse deve ser o substituto do Marco Ortega, né? Mas oscila um pouco. Mas do meio para frente é um time que se movimenta bem, mas tem dificuldade para marcar. Nesses amistosos que eu assisti, teve muita dificuldade para marcar. Então aí eu acho que o time ainda não está na engrenagem certa para competir de frente com o Bahia, né, que já tem, para mim, tem mais time, e o The Strongers tem essa dificuldade ainda na marcação, nesses encaixes, na pressão média alta, até faz uma pressão média alta, até conseguiu fazer alguns gols com essa marcação média alta, mas não foi o suficiente assim para falar que a marcação é o forte desse time do The Strongers. Tem bons jogadores lá no meio para frente, acho que é só, então por isso que eu acho que o The Strongers, para mim, não é o favorito. Bahia é o favorito para essa classificação, e eu espero que o time do Bahia passe, mas tem mais time. O time do Antônio Carlos Zago está muita informação ainda. E lógico, tomar cuidado com esses jogadores, alguns jogadores interessantes como o Chura, como o Trivério, né? E acho que além disso não posso colocar mais jogadores assim, entendeu? Então, como perdeu alguns jogadores importantes, para mim o The Strongers vem mais fraco. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela audiência. Acompanha o Sudaca Brasil. Eu sou Bruno Garcês. Tchau, tchau. Já respondeu quem é ele, né? Que perguntou. Já respondeu quem é ele, mas um abraço, tamo junto, meu querido Bruno. Sigam MG, daqui a pouco eu jogo o link aí. Sudaca Brasil, referência máxima em futebol sul-americano. Nosso querido Bruno Garcês, parceiraço de longos anos. E assim, sempre que o assunto é futebol sul-americano, algum jogador do futebol sul-americano, eu falo com o Bruno pra ele dar um feedback, fazer um vídeo. Eu queria que ele fizesse uma participação, mas ele tem outros afazeres e acabou que essa agenda não bateu e não conseguiu estar aqui com a gente hoje. Mas referência máxima, sigam, não só... Ele mora onde? Minas Gerais. A gente já tá buscando em casa uma live, um jogo lá, vamos pra um bar, junta todo mundo, Minas Gerais. Ele, o Samuel, faz uma live e dá desgrama. O nome dele é Rafael Leal também. O primeiro de todo mundo. Fazer todo mundo. Ele é fera mesmo, assim, quem curte indicações de jogadores, uma galera que curte, então ele faz várias indicações de jogadores do futebol sul-americano, fera mesmo, nosso querido Bruno Garcês. Obrigado, meu amigo, tamo junto. Numa próxima vai ser ao vivo, mas deu pra gente entender um pouquinho, né, desse The Strongers. Muitas vezes ele falou isso sobre uma equipe em formação, em mudança de trabalho, o antigo treinador saiu, chegou o Antônio Carlos Zago, algumas peças importantes, o goleiro saiu. Uma equipe que parece estar muito mais frágil. Para essa temporada, que vai para sua primeira partida oficial contra o Bahia, mas que a gente tem que ter cuidado por conta da altitude. Tem algumas peças que inclusive podem ameaçar, mas que no geral o Bahia é o favorito por confronto, é um dos elencos mais caros de toda a Libertadores. Então, torcer que a altitude... De toda a Libertadores, o Bahia tá entre os elencos mais caros. Eu fiquei de procurar essa foto e esqueci, mas eu vou buscar. A Gabriele postou do valor de contratação também. Dentro do mercado nacional. Mais de 113 milhões de reais. Mas assim, dentro da Libertadores tem poucos elencos mais caros que o do Bahia. Estaria numa segunda prateleira dos elencos mais caros, né? Tem uns elencos ainda que custam mais que o do Bahia, o do Flamengo custa mais do que o do Bahia. River ou Boca? Acho que o do River. Boca eu acho que não. O River, com certeza, o River também ainda é a equipe mais rica lá do futebol argentino. Acho que também está entre as equipes com mais valor. O Alexandre está dizendo que o Bahia é o 7º mais caro da Libertadores. 7º, né? 7º elenco mais caro da Libertadores. Então tem que fazer o papel. A altitude sim deve ser um fator, deve se incomodar, deve sim ser um peso. Até por isso vários times têm dificuldade para altitude, mas eu acho que o Bahia tem um trunfo da altitude que tem sido pouco falado. O Bahia conseguiu fazer uma preparação apenas para esse jogo. Por exemplo, às vezes as equipes enfrentam a altitude de La Paz ou de Quito, sai a fase de grupos, daqui a 15, 20 dias você tem que ir para Bolívia, para altitude, para o Equador,
e no meio de campeonato estadual, no meio de outras partidas importantes, então você não consegue dedicar apenas o foco para aquela partida. O Bahia sabe que o adversário é a altitude The Strongest desde dezembro, e no meio de uma pré-temporada, no meio de um calendário... Trabalhou 2 meses pro jogo. Exato, e no meio de um calendário que possibilita, mesmo com confrontos de Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, mas que você consegue focar nessa partida, você fazer estratégias de suplementação, de alimentação, o uso das máscaras, você possibilita os goleiros irem antes, que eu não vi isso acontecer com nenhuma equipe, os goleiros indo antes. E a Natália até falou com a gente que isso foi ideia do Rogério. Do Rogério, né? Ideia do Rogério, dos goleiros irem ele antes. Ele falou que ele jogou lá, que é muito diferente. Ele falou, ó, goleiro não corre, ele falou na coletiva até. O goleiro, ele não falou que ele quis mandar os goleiros, mas ele falou, o goleiro não corre como jogador, então não vai sentir tanto o ar. Porém, o goleiro se atrapalha com a velocidade da bola. Que é de fato quem sente. E é o que vai ser treinado, né, nessa semana. É de fato quem sente, né? Com ar rarefeito, com menos moléculas, vamos pro momento agora. Alô, Unirui, disponibiliza aí agora um professor por aqui, mas como tem menos moléculas no ar, né? Então a bola ganha mais velocidade, então pode surpreender os goleiros sim, essa questão. Mas é focado, todo mundo focado no mesmo objetivo, no mesmo jogo. E aí eu vi um comentário aqui do Matheus, você é favorito porque a Bet tá pagando mais pros times bolivianos. Porque tem um histórico, tem um fator que importa, que é a altitude. Eu acho até que tá um pouco exagerado esse favoritismo, mas tem um fator importante. Você pegar os históricos das equipes bolivianas... Vai ganhar dinheiro o jogo? Um dos dois. Mas assim, você pega o histórico do The Strongest em casa, dentro de um cenário internacional, até nacional, o The Strongest dificilmente perde suas partidas jogando no Hernando Siles, jogando em La Paz. O campeonato boliviano é mais fraco, beleza. Mas aí você puxa para Libertadores e aí você vê também que o The Strongest tem dificuldade de conseguir um resultado negativo dentro de casa. Muita dificuldade. Normalmente é um resultado positivo, porque aproveita o fator casa. Mas eu acho que o Bahia ter focado só nisso nos últimos 2 meses, nas últimas 8 semanas, vai fazer diferença. E eu até falei isso ontem, eu vi um torcedor falando de que quando eles saem da altitude tem um efeito reverso. Tipo, aí já o Bosch que falou isso aqui, né? Já é oxigênio demais, pô. Então os caras também não estão acostumados. Na verdade, né? Aqueles que já são adaptados lá, né? Porque às vezes também deve ter um ou outro estrangeiro e tal. Porém, o cacete que os caras dão em casa, geralmente eles tomam fora de casa, né? Tipo, perder de pouco, como falou Clara, eu vou repetir isso até o jogo, conter danos, né? Conter danos. Eu acho que se a gente conseguir um empate ou uma derrota boba e tal, meu irmão, se vier um triunfo, tá ótimo. 36 anos depois, volta de Libertadores, pô, e a gente fora de casa fazendo esse jogo e ganha um jogo 36 anos, é maluquice, pô. É maluquice, eu só não digo que eu não vou saber o caminho do hotel, porque o hotel é na porta do estádio.